Eu está começando um pouquinho adiantado, então nesse tempo eu fico só olhando para o negócio cá e falo Guten Tag, eh, como estão todos? Espero eu que estejam todos muito bueno. Tudo é relativo, o que não é relativo é correlato. Interessante, não? O que não é relativo é correlato. Isso é interessante, filosofando fica algo bastante interessante. Se nós traçássemos uma linha, o ponto mais perto o caminho mais perto entre dois pontos é uma reta, não é? Interessante. Se fizer curva, estragou tudo. Muito bueno. Buenas noches, Ruth Faria. Liliane Bassi, buenas noches. Lídia Pascoal, buenas noches. Mila Foz, buenas noches. Eu aprendi, eu tenho que apertar o negocinho cá, assim. Como é que faz mesmo? Cadê? Sumiu o negocinho. Tá aqui o negocinho. Desce. Renata Reis, buenas noches. Deve ter mais alguém, não estou sabendo fazer mais o negocinho, cara. Cá. Vitória Uerra, buenas noches, meu irmão. Buenas noches. Tiago Juliana Mulher Bianchi, buenas noches. Simone Almeida, buenas noches. Já deu a hora aí? Falta 3 minutos. 2 minutos ainda. Célia de Toledo, buenas noches. Márcia Ferreira, buenas noches. Elizabeth Francia, buenas noches. Célia Vaso, buenas noches, querida Dr. Fritz, a quem não deve nada, deve a Deus, a Jesus. Tem a Ruth Faria, fez um coraçãozinho cá, um negócio cá. Sofia Torres, buenas noches. Buenas noches, de Tucumã. Eita, Sofia, como está? Tiago, Juliana, bom fim de semana. Bom, eu não tenho isto, então para mim tanto faz. Roberto Mauro, como está? Boas noites. Rafael Cruz, boas noites. Renata Reis, gratidão de jeito nenhum, só Deus. Minha mãe, Wanda Alves, manda um abraço. Outro, Neuza Santos, boas noites. Rita Maria, sangue ruim, boas noites, doutor Freire. Joel Peixão, presente. Para mim não precisa, presente pode guardar para você. Rita Maria, mulher, te amamos. O amor é recíproco, eu garanto. Ariadina Marques, boas noites. Johnny Bernardo. Johnny, boa noite. Leda Perecim. Oi, doutor Coração. Quem será o doutor Coração? Ripa Ribeiro. Boas noites. Pulou tudo rápido. Cai agora. Luiz Fernando Bahia, não dá tempo de ler. Boa noite. Então vai falando boa noite. Joandinho, tatuador. Boas noites, como está? Você corrigiu a Jusa? Tem que corrigir com a porcaria lá, mas eu vai falar uma palavra para você escrever lá em alemão. Vai ficar muito bonito. Depois você me pergunta. Shona Maria Leandro Betarello Filho, boas noites. Rosemary Conte, boas noites. Sangue Preto. Fátima Paredes, boa noite. Boa noite todo mundo. Acredita eu, todas as noites são buenas. Somos nós quem fazemos as horas, os momentos, os minutos que vivemos. Os acontecimentos à nossa volta, meus queridos. Doutor, obrigado pelo espero que o senhor venha me visitar hoje, pois ainda estou com tosse. O corona vai morrer. Maria Braz Conceição, boas noites. Boa noite, todo mundo. Eu vou gravar aqui boa noite, depois vai ficar falando assim, boa noite. Regina Costa, boas noites. Márcia Ferreira, o doutor Fritz, o senhor continuará as lives depois que o isolamento terminar? Eu não estou isolado, vou fazer sempre. Renata Garcia, olá, muito boa noite, Silva Mangoni, boa noite, doutor, boa noite. Então, o que eu estava falando mesmo? Aí, tá vendo? Estou ficando gaga. Aleir Oliveira, boas noites. Bom, o tema hoje é bastante interessante. A influência dos espíritos sobre pensamentos encarnados, será que existe? Será que não existe? Se ela existe, essa influência, então quer dizer que o livre-arbítrio não existe? Ou será que existe justamente por causa da influência? Porque é aí que temos o direito, a liberdade de escolhermos o caminho que queremos seguir.
Quando nós falamos, amados e queridos irmãos, desta influência do mundo espiritual para o mundo material, devemos levar em conta muitos fatores. Uma das principais é o seguinte: os espíritos não fazem nada que não esteja no coração dos homens. Então, tudo que um espírito possa, porventura, tentar influenciar um encarnado, um desencarnado influenciar um encarnado, ela deve estar já a semente no coração dos homens. Quer ver? Eu vou citar um exemplo aqui bastante interessante. A Bíblia, todo respeito, fala lá da tentação de Jesus, não é que ele foi tentado pelo demônio, papapá, que ofereceu o reino, fez não sei o quê, papapá. Isso é um contrassenso, porque sendo Jesus um espírito superior, ele não teria no coração nenhum meio dessa criatura influenciada. Se ele jejuou mesmo 40 dias, como diz lá, bom, quem fica de uma semana sem comer vai ter delírio, então Jesus está até delirando. Eu não acredito, de jeito nenhum, que Jesus delirou ou que tenha sido influenciado por qualquer espírito nocivo. Talvez isso tenha sido apenas uma alusão, alguma situação, foi colocado lá talvez até pelos homens, mas Jesus não foi influenciado por espírito mal nenhum, ou não tentado, não é? Como é que tentaria uma criatura que não tem mal na coração? Bueno, essa é uma situação a se avaliar. Se o homem passa por influência, esta influência só pode ser porque ela tem algo na correção, seja uma influência boa, seja uma influência mal. Já? Tem perguntas aí, Dada? Como é que é a pergunta? Fala aí, vamos ver, deixa eu tentar. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Vê tudo. Podem conhecer nossos pensamentos mais íntimos? Os espíritos podem conhecer e ver tudo, mas nem sempre elas querem isto. Não é tão importante assim o pensamento dos homens. Salvo quando nós somos, por exemplo, convidados, olha, vamos fazer uma prece, eu preciso desenvolver alguma coisa. Então, os espíritos vêm, os bons, aquelas que estão afim do trabalho, daquela ajuda, vêm e tentam influenciar os homens, pegam as suas ideias e multiplicam para o lado do bem. Da mesma sorte, da mesma forma, a influência dos maus ocorre dessa maneira. Digas com que andas que te direis quem és. Quando os espíritos maus também, os obsessores principalmente, desejam, podem conhecer intimamente a criatura, porque o pensamento é livre, é aberto, não tem como esconder. Mas isto é muito relativo, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Os espíritos não estão 24 horas por dia ligados aos encarnados, porque é um desperdício de existência, até para os maus. Que massa! Os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossas ações? Sem dúvida, se você tem no coração algum germe, quase a mesma pergunta, Dudu. Quase a mesma coisa, é do livro dos Espíritos que está tirando esta. Se pegar lá, nós vamos ter uma resposta mais completa, mas vamos falando se eles influenciam, se eles atacam. Olha, as ações são sempre dos homens, meus irmãos. As ações são sempre dos homens. Os espíritos, eles vêm auxiliar no seu pensamento. Eles vêm dar pitaco, ficar falando lá na sua mente, na sua consciência, e é até fácil demais distinguir estas coisas. A próxima pergunta diz esta aí, não é? Bom, então não vou, né? Vamos esperar a próxima pergunta. Mas olha, eles influenciam sim, mas as ações são sempre dos homens, sempre dos encarnados. O espírito não pode pegar na sua mão e fazer você lá cometer um crime, por exemplo. Não faz você roubar ou não faz você pegar um trabalho, juntar alimento para fazer uma cesta básica, de jeito nenhum. Ele vai te influenciar de mente a mente, lá no seu espírito, que vai atuar sobre o seu corpo e, consequentemente, produzir a ação. Que mais? Assim, temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Justo, isto é óbvio. Como distinguir os nossos próprios pensamentos? Normalmente, os pensamentos próprios, meus irmãos, já vêm de pronto. São os primeiros. E depois vêm as sugestões. É fácil de distinguir e quase sempre é antagônico. Nós estamos cheios de intenção de fazer, por exemplo, uma coisa errada.
vem aquele pensamento antagônico, não faz não, não vai não, isso vai dar errado. Mas nós somos teimosos, Felipe, vamos lá e fazemos. Da mesma forma, estamos cheios de intenção de fazer uma coisa boa, vem às vezes aqueles pensamentozinhos assim, não faz não, isso não presta, para que vai perder tempo? Observa, sempre o pensamento que vem, a influência que vem, diz muito de quem você é, das coisas que você tem costume de fazer. Se é uma pessoa voltada ao bem, gosta de produzir, de desenvolver diante dos semelhantes, os pensamentos serão sempre proativos, sempre nesta direção. Se você gosta de fazer o mal, meu irmão, mas conhece a ti mesmo, nós já falamos dessa, conhece a ti mesmo. Despertar no derreira, porque me gato já tem me cama para mata esse gato aí, minha filha. Que gato doido. Depois nós vamos conversar disso aí, depois eu vou dar uma olhada. Mas olha, entendeu? O que mais? Continua. Como distinguir se um pensamento vem de um bom ou de um mau espírito? Eu acabou de falar. Não acabou de falar? Não falou? Uhum. Bom, pensamento é de um bom ou de um mau. Diga-te com que anos que te direis quem és. Se as tuas ações estão mais voltadas às coisas duvidosas, não é? Então você vai estar cerceado por um espírito mau. E se as tuas ações são buenas, sempre um espírito bom. Olha só. Os espíritos buenos, meus irmãos, eles influenciam para o bem. Quando não são ouvidos, eles se afastam. Eles não perdem tempo. Respeitam o livre-arbítrio. O espírito mau, vendo o caminho aberto, eles vão se aproximar. Independente do livre-arbítrio, eles vão ficar martelando na cabeça daquela que já tem a tendência de fazer o mal. Se você não faz o bem, você faz o mal. Não existe bem passivo. O bem tem que ser sempre ativo. Se você não pratica o bem, você pratica o mal. Com que fim os maus espíritos nos induzem ao erro e ao mal? Porque eles estão em sofrimento. E eles, na sua ignorância, pensam que conduzindo os homens aos erros, também terão mais companhias, vamos falar assim, ficarão felizes, não sofrerão sozinhas. Lógico que isso é uma ilusão. Mas olha, meus irmãos, é estranho, porque Deus permitiria esta, não é? Porque são as provas, são as expiações. Então nós atraímos para perto de nós as criaturas conforme nós precisamos de desenvolver neste mundo de prova e expiação. Não tem outro jeito. Mas veja bem, o mal é sempre triste, é sempre doente, é sempre ruim. Não tem nenhum meio do mal ser bem. O mal só é bem quando é bem mal. Mas mal que é bom não existe. Quando nós praticamos, meus amados irmãos, porque estamos em nosso coração, quando estamos sob a influência de outros irmãos, espíritos, mas praticamos porque está em nós, a culpa é sempre nossa. Apenas esses irmãos menos esclarecidos viram a oportunidade de fazer mais um sofrer, como elas mesmas sofrem. Yahul, que mais? Por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Eu já acabou de falar. Vocês estão no mundo de provas e expiação, não estão? São as oportunidades. Só que tem uma coisa, vamos. Não se esqueçam. Um espírito só vai influenciar o que você tem na coração. Então, esta é a tua prova. Vencer a tua má tendência. Todas as vezes, meus irmãos, que você for influenciado por um mau espírito, lembra-te que ela não está colocando coisas dentro de você. Ela está colocando fermento no que você tem. Está colocando adubo no que você tem. E se você deixar crescer, se você não podar a erva daninha, ela vai tomar conta da sua plantação. E a semeadura, Felipe, vai gerar um fruto doentio. E você vai ter que amargar comendo deste fruto. Que mais? Além dos pensamentos que sugerem, os espíritos exercem influência
sobre os acontecimentos da vida, isto é, eles podem ter ação direta sobre a realização das coisas? Olha, mais ou menos assim, vamos pensar assim, um espírito pode influenciar ao ponto de que nós pratiquemos alguma coisa que culmine em uma situação deletéria, doentia ou bondosa. Por exemplo, um espírito pode conduzir duas pessoas no mesmo caminho, para que se encontrando o que muitos dizem por acaso, e é mais obra dos espíritos, para que elas realizem as diversas atividades, tanto do bem quanto do mal. Então, de certa forma, até fisicamente elas podem atuar desta maneira, influenciando dois para que estejam juntos, dois ou mais, e pratiquem então os seus atos positivos ou negativos à medida daquelas tendências que elas têm. A influência do mundo espiritual, meus irmãos, é muito ativa, é muito constante, mas ela é sempre conforme cada uma das criaturas encarnadas. O que mais? Existe bala perdida? Ah, pá, bala perdida? É, Não, não, não. Olha, não existe acaso, não existe acaso. Aquele irmão que levou aquela balaço, uma bala e saiu de algum lugar, ela tinha de estar naquele lugar, naquele momento, pelos diversos motivos da sua existência carnal e do desencarnado, a prova e da expiação. Então fala assim, olha, morreu, o que? Mas tinha que estar lá. Lembra que eu falou do escândalo necessário, ai de quem fizer? O escândalo necessário, ai de quem fizer. Este é o mundo das provas e das expiações. Não tem outro jeito. Cada um dos homens vai sofrer a ação direta do que semeou no passado. Mas sabe, meus irmãos, agora pensando na pouquinho, cara, outro dia o Joelo me falou que as pessoas pensam, mas o espiritismo é tão pragmático, é tão assim, é tudo fatalite, fatídico, é morte, é sofrimento. Não é, não é, olha só. Se nós não tivéssemos semeado no passado, no nosso passado, essas sementes doentes, no futuro nós não teríamos de colher nada. Hoje, no presente, perdão, se nós não tivéssemos no passado semeado as sementes ruins, agora no presente nós não colheríamos nada. Encolerizado, o homem olha para os fatos e diz assim: onde está Deus que permitiu que esta acontecesse? Ora, ela está justamente na perfeição das suas leis, a cada um segundo sua obra. Seria mais fácil se, quando cometêssemos um crime, uma atrocidade, destruíssemos alguém, ao desencarnar, fôssemos apartados e jogados lá no buraco mais fundo do quinto dos infernos. É essa que os homens preferem? É isso que vocês acham que seria bueno? Qual dos homens, então, estaria livre por causa de tantas maldades, tantos males que eles promovem na sua vida? Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, na sua perfeição, pronto, não é nem bondade nem sabedoria, na sua perfeição, ela nos deu a oportunidade do resgate. Vai resgatar, você semeia, você vai colher. Então, o que você. Ah, mas será que eu dei um tiro lá e matou alguém? São gêneros de prova. O que isso vai gerar? Quanta dor, quanto sofrimento, quantas coisas, por exemplo, uma pobre de uma criança que pega lá, recebe uma balaço desta, desencarna em tenridade. Aliás, tem um estudo só sobre o desencarne de criança em tenridade. Tudo esta é prova. Isso diz respeito não apenas a uma criatura, mas a muitos, pois estão todos ligados ali, pai, mãe, filhos, irmãos, conhecidos, vizinhos, amigos, estão todos ligados. Isto é muito sério. Doutor, quando uma criança de 4 meses se desencarna, e quando vai fazer a exumação, do que é exumação? Exumação, quando vai fazer a exumação, ela está perfeita até mesmo com sangue ainda no corpo, depois de 3 anos encarnado. São muitos fatores, minha filha. Isso não é bom nem brincar, isso aí são fatores físicos. Não tem nada de fantástico. Tem um lugar lá na Itália que eles enterraram um monte de padre lá debaixo de uma igreja, por causa da qualidade do solo, olha, do clima e de uma série de outros fatores. Quando eles entram na tumba, parece que os corpos foram enterrados ontem. E já tem lá quase 200 anos que estão enterrados lá. Então, isso é muito relativo. Remédio, algum remédio pode fazer esta.
A pessoa bebe remédio, a mãe bebe remédio, sai no leite. Hoje se bebe tanta porcaria. O brasileiro, por exemplo, que usa antibiótico feito louco. Não pode ver um antibiótico, está com uma gripezinha, vai lá, usa antibiótico. Não se usa antibiótico para gripe, mas brasileiro usa. E isso daí faz uma diferença no organismo que vocês não fazem ideia. Pode gerar certas consequências esquisitas, como essa daí. Mas é físico. Isso é provado pela ciência básica, pela química. Cuidado, não vamos nem pensar nessas porcarias. Doutor, por favor, faça uma visita, vamos, depois passa isso daí depois, viu, Luiz Fernando? Passa aí para minha irmã, que nós já estamos discutindo aqui, como que vai atuar nisso? Quebrou o cotovelo, coitado, está assim, ai meu Deus, eu vou lá hoje à noite. Mas já passa isso daí para nós, alguém tem que anotar esses pedidos aqui para depois nós conversarmos. Doutor, quando uma criança tem os famosos terror noturno, como é que faz aqui para baixar, meu Deus? Noturno, como agir? Terror noturno, leva no psicólogo. Leva no psicólogo, ver o que está acontecendo. É medo noturno, leva no psicólogo, tem que ver o que é. Sabe por que a criança hoje tem muito medo dessa? São a culpa dos pais, dos irmãos, que ficam falando, quando no escuro tem essa, tem aquela. Tem que parar com isto. Não tem nada no escuro, tem que incentivar as crianças a não ter medo. Lógico, ensinar, cuidado para não machucar, mas ficar falando que lá tem essa, tem aquela, por exemplo, vai sair na rua, o homem do saco vai te pegar. Então todo mundo tem saco, meus irmãos. Todo homem tem saco, não tem? Tem uns que costumam cortar, mas aí é outra história. Os que não cortam são homens de saco. E não pega ninguém, não. Só que tem que falar para a criança dos perigos, mas ensinar e não ficar... Isso é o que acontece. Agora, depois que ficou com medo, leva no psicólogo. Vai lá, o que mais? As perguntas. Vamos Como se processa a comunicação entre um encarnado e um espírito? De mente a mente. Por exemplo, tem um termo aí que se usa. Você quer saber quando um centro espírita não sabe nem o que está falando? Eu não estou falando mal de ninguém, né? O termo incorporar. O espírito incorporou. Pelo amor de Deus, tomar o corpo para si. O espírito não entra dentro do corpo. Lembra aquela, mais uma vez, vamos falar da física, aquela leizinha básica. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, o espírito existe. Ele está numa condição quintessenciada, mas ele existe. Ele não pode ocupar o lugar do corpo, entrar dentro, tomar para si o espaço. O espaço já está tomado. Então, a influência, a comunicação é de mente a mente. Você chega lá naquele centro, pega aqueles livros, né, romance. O espírito da florzinha que desencarnou, incorporou no médium. Pega esse livro. Eu ia falar uma bobagem, mas não vou falar, não. É mentira. Então, é para vocês verem. Pega, estuda e diz, você vai descobrir um monte de coisa falando errado. Não existe incorporar. Os espíritos se ligam de mente a mente. É uma influência mental. Isso transcende essa questão aí. Transcende, isso me fala. Essa questão simples, vulgar da matéria. São outras forças. Usando, claro, do fluido cósmico universal, mas num outro nível de ligação. O que mais? Se eu precisar de um tratamento ou de um conselho vindo do Dr. Fritz e não conseguir contactar o médium, como fazer? Tem que aguardar o dia da reunião para poder falar com o senhor? Que pergunta é esta, Joel? Você está sendo saliente, hein? Olha, o Dr. Fritz é um nome. O Dr. Fritz é uma equipe. E existem várias equipes espalhadas pelo mundo que usam o nome Dr. Fritz. Como Dr. Fritz é um nome comum, como poderia ser José, Pedro, Mané, Franz, sei lá. São equipes. Quando o encarnado, pela prece, busca se ligar ao plano superior, mas lembra de uma coisa, você precisa ter o meio, o seu coraçãozinho tem de estar voltado para esta. Não são palavras. Palavras não nos tocam. Não significa nada. Assim como não toca Deus. Palavras murmuradas, essas histórias, prece repetitiva, excessiva, egoísta, isso não vai nos tocar. É preciso que haja mesmo
boa intenção, seriedade, uma intenção positiva e inteligente, porque não adianta me pedir para tirar as suas provas, para resolver os seus problemas. Eu não vai fazer esta. Eu não pode fazer esta. A prova é tua. Pedir para os espíritos, seja Dr. Fritz ou quem quer que seja, que te auxilie nas tomadas de decisões, que te fortaleça na resolução e, no caso do erro, esteja do teu lado para que possamos continuar, para que você possa continuar. Isso é um direito, é um dever seu. Mas pedir que nós interferirmos nas suas provas ao ponto de tirar, nem Deus. E o livre-arbítrio? Foi você que pediu. Mas quer falar com o Dr. Fritz? Melhora o teu coração. Seja digno do que fala. Não só Dr. Fritz, até com o teu próprio anjo guardião, que é muito melhor que o Dr. Fritz. Antes de colocar a vela no altar, lembra daquela história lá? Antes de colocar as suas oferendas, vai acerta com os teus inimigos. Está escrito lá no Evangelho de Jesus. Quer dizer, não adianta pedir nada para Deus, para os espíritos, se a tua dívida aqui na terra está muito grande. O que eu posso fazer? Faça a tua parte, que a nossa será feita. Que mais? Quando uma pessoa está com pensamentos suicidas, é por sugestão dos espíritos. Eles podem fazer uma pessoa sucumbir à vida? Como é que é? Quando uma pessoa está com pensamento suicida, é por sugestão dos espíritos. Ele pode. Eles podem fazer uma pessoa sucumbir à vida? Já não falou que a ação é sempre do próprio indivíduo? Os espíritos vão fomentar, vai pôr fermento, pôr adubo, vai fomentar, vai ficar falando, vai ficar trabalhando em cima daquilo que o indivíduo tem. Mas a covardia é sempre do encarnado. Os espíritos maus estão por toda parte, como os bons, porque nesse instante que o indivíduo está sendo influenciado pelos maus, existem os bons. Se ele quiser o conselho do bom, o bom vai te dar também. Aliás, isso sempre acontece. Uma mãe que pede, um irmão que chora, um pai que ampara. A situação do mundo volta, porque o covarde do suicida, ele se esquece, ele é egoísta. Ele não quer saber do mundo, não, quer saber dela. Se ela olhasse um pouquinho à volta e visse quantas criaturas estão sofrendo, ela não cometeria uma atrocidade dessa. Então a responsabilidade é sempre do covarde, ainda das influências. Mas ele está sendo influenciado porque ele tem na correção essas porcarias. Doutor, quando meu filho tem pesadelos terríveis, com espíritos prendendo ele na cama, às vezes fica puxando, fica desesperado ao mesmo tempo. Como é isso? Olha, minha filha, quantos anos que tem essa criança? Isso aí são pesadelos, tem que avaliar o que está acontecendo, se é uma criança muito ansiosa. Como nós estamos dizendo, os espíritos influenciam, mas tem que seguir uma lei natural. Os espíritos não podem influenciar ao ponto de marcar o corpo, de fazer coisas com o corpo terríveis. Não é assim, não. Tem que respeitar a lei de Deus. Pega no Pentateuco, você vai entender. Existe uma lei a ser seguida. Então, os espíritos influenciam. Até os bons. Tem limite. Esse limite é a lei de Deus. Quando uma criança está passando por muita situação, tem que avaliar muita coisa. A escola, o relacionamento com os pais, com os irmãos, com os companheirinhos, o que está acontecendo, quais influências está ligando. Você não está assistindo muita porcaria na televisão, porque hoje só tem merda, porcaria. Hoje tem esse tal desse celular aí, é uma desgraça. O tempo todo ensinando e fazendo bobagem. Então vamos ver tudo isso. Pode ser uma influência espiritual? Vamos deixar isso lá para o final. Limpo tudo, avaliado tudo, chegado à conclusão, bom, não existe nada físico, então aí pode ser espiritual. Mas aí é um espírito culpado que está sendo cobrado pelo seu passado. Vamos procurar uma casa espírita, colocar o nome desse indivíduo lá, tentar chamar esses irmãozinhos e aconselhá-los a parar com esta. E ajudar a criança, dando-lhe também uma instrução adequada, se ela tiver condição. Meus irmãos, em quantos anos uma criança pode aprender? A partir do momento que ele aprende a falar, que ele começa a aprender a falar, que ele nasce, ele está vendo, ele está aprendendo. É uma caixa vazia, pode ser colocado tudo ali dentro. Então, bons exemplos, falar de Deus, religião, ensinar essas coisas, começa no berço. Não tem que até 18 anos para escolher, não, porque vai escolher o que não presta. Já escolheu.
Que mais? As coisas que não dão certo na minha vida, no campo profissional, amoroso ou familiar, é culpa dos meus obsessores. Olha, o campo familiar porque você deve ser muito feio. Profissional porque deve ser muito incompetente. Familiar porque você deve ser muito chato. Já parou para pensar nessas coisas? Ah, o Dr. Fritz é muito grosso. Não sou. Não sou grosso. Não vamos falar nem feio. Quando você não consegue arrumar uma namorada, Felipe, ó, você tem que primeiro parar e ver o que está acontecendo e procurar a sua turma. Você quer namorar aquela moça lá que é top de linha, que é a Matilda? Não, namora lá a outra lá, da sua altura, que converse com você, que seja atraente, não no corpo, mas na mente. O seu trabalho não te satisfaz? Antes de mais nada, avalie a tua competência, meu irmão. Avalie a tua competência, porque olha, se está todo mundo dizendo que você está errado, tem alguma coisa errada. É nesse ponto que as pessoas ficam, mas são os espíritos. Os espíritos influenciam sim, mas só o que você tem dentro da correção. Os obsessores, bom, eles são, como o nome diz, obsessores. Eles querem provocar em você uma obsessão. Aliás, fazer pensar que você é incompetente, fazer pensar que você é feio, fazer pensar que você é o pior das criaturas. Prove o contrário, mas avalie. Não saia gritando que você não é, não. Porque você tem que avaliar se as coisas estão dando errado e todo mundo pensa diferente de você, ou você é Jesus, ou você é você mesmo muito deficiente. Avalia bem, não é? Que mais? Por que existe? César do Vale, ó. Boa noite, doutor. Obrigado por esses momentos durante esse tempo de pandemia em que não podemos ir à casa espírita, nem à maçonaria, né? Que coisa. Vai tomar uma lá. Ter por aqui, quem vê pensa que maçonaria isso é manter-nos firmes. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu querido irmão. Acontece que esse é um dever, não é? Dever de todos. Como é que é? Regina Márcia, Kenny, Antônio Taveira, Ada Bonafim, ver mais. Eu não quero ver mais. Por que quer ver mais? Não vou ver mais. Ah, tá. Fala. Por que existem os obsessores e por que Deus permite que façam mal? Não, meus irmãos. Deus não permite nada. Existe só uma lei. A lei diz assim, a cada um segundo sua obra. Então Deus deixou por nossa conta nós recebemos o salário, o prêmio, a premiação no final do dia, no final da nossa expediente, conforme nós tivermos produzido. Aquela que produz mais ganha mais, aquela que produz menos ganha menos, aquela que não produz não ganha. Então, os obsessores não é uma concessão, Deus não concedeu nada. Ele disse assim, olha, vocês têm o livre-arbítrio, semeia e colhe. É a lei de causa e efeito. Então, os obsessores é um efeito de uma causa. Fomos nós que os atraímos. Não quer ter obsessor? Viva bem. Pare de reclamar. Trabalha, construa. Diante das necessidades, confia. Lembra lá que eu falei na última palestra da figueira seca? Cadê tua fé? Porque ter fé, né, quando está tudo bom não é fácil. Você tem que ter fé quando a coisa está feia. Saber que Deus te deu condição de sair dessas coisas feias pelo próprio esforço, pelo próprio trabalho, pelo próprio desenvolvimento, pelo próprio amor. Mas levanta e faz. Não fica esperando acontecer que não vai. Boas noites, obrigado por isso, César. O que mais? Quando desencarnar, eu poderei me transformar num obsessor? Bem provável. Quase certeza. No mínimo, a mulher vai ser obsessor do marido. Não tem jeito. Toda mulher quer ser obsessor do marido. Quer ver o zap, pegar a senha do e-mail. Toda mulher quer esta. É ou não é? Tá vendo? Obsessora. Nai, isso é brincadeira. Quando desencarnar, meu irmão, olha, começa a avaliar os teus dias. O que você tem feito com teu vida? O quanto você tem produzido? Quanto seu vida está pautado no mínimo, ou pelo menos no máximo, no limite das tuas forças na lei de Deus. É isso que determinará o teu futuro. O cumprimento das tuas provas é que vai te libertar ou
te levar a expiações ainda mais duras. Obsessor, olha, isso é relativo, existem muitos e por muitos motivos. Você poderá até ser, se mantiver o teu ódio por essas criaturas que estão à tua volta, e se não aprender a perdoar aquelas que porventura hoje são os teus acusadores, os teus obsessores. O que mais? Você já respondeu Doutor, essa. o que vai fazer para aliviar tanta ansiedade e pânico que deixa a gente transtornada? Verdiane Martins, bebe maracudina. Já viu que é uma propaganda maracudina? Que não é beleza. Minha filha, olha o mundo à sua volta. Quando Deus nos escolheu, nos deu permissão para estarmos reencarnados, ela disse, vai e cumpre com os teus deveres. Ela não diz para nós, Verdiane, titubearmos ou ficarmos pedindo para resolver, não, ele diz, vai e cumpra com os teus deveres, porque você tem a inteligência, o conhecimento e a moral. Esta atitude, o pânico, a ansiedade, isso é fraqueza, isso é falta de fé. É não ter fé em Deus. É como eu disse sempre, os homens acreditam em Deus, mas não têm fé em Deus. Se vocês tivessem fé em Deus, vocês não titubeariam. A situação está difícil, claro que está, mas não está para vocês, está para o mundo. E um detalhe importante, a hora que desencarnar, isso tudo fica para trás, com uma grande possibilidade de não ter de passar por essas situações mais, mas depende da tua semeadura, é claro. E agora? A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. É isso aí, Luiz Fernando Barbosa. É isso daí, olha cá. A semeadura é livre, quer dizer, semeia quem quer. Semeou? Vai colher. Não precisa, não adianta espernear. Não precisa acusar os espíritos. Culpa dos espíritos e nem atribuir aos espíritos bons as tuas boas ações. Foi você quem fez. Se você fez, foi você. Se não foi você, já que mais. Quem Acabou aí? são meus obsessores? Seus obsessores são todas aquelas criaturas cujo você, de alguma forma, não foi capaz de perdoar ou de pedir perdão. São todas aquelas criaturas que ao longo de tantas existências, pretérito, foi fazendo delas e como vice-versa, recebendo o ódio, o orgulho, a vaidade. Acima de tudo, faltou o perdão. O perdão. Lembra desta? Estes são os obsessores. Querido Dr. Fritz, qual é a diferença entre caridade moral e a caridade material? Juliana Andrade. Olha, isso é um assunto para nós falarmos depois, né? É muito extenso. Então, o nosso querido Joel colocar aí, qual a diferença da caridade moral e material. Isso é importante. Né, Joel? Depois nós vamos ver. Mas isso tem um assunto, isso é bastante, nós já falamos, mas tem mais assunto. Doutor, boas noites. Meu filho Lucas Nunes está com dengue, por favor. Por favor, se possível, venha essa noite. Vou, senhor, Ana Paula, deixa eu te falar uma coisa. A dengue atingiu um filho. Ai, meu Deus, está hemorrágico? Está líquido na barriga, assim como o senhor nos ajudou, a doença do pai. Ai, Jesus! Deixa eu te falar uma coisa. Dengue hemorrágico. Ó, hidratar, procurar um médico, isso é fundamental. Tem um remédio? Está internado. Está internado? Então deixa que eu vou levar lá, vai ver o que eu faço. Deixa eu tentar ajudá-la. Tentar não, quem tenta não faz, eu vou fazer, vamos ver. Tá bom? O que mais? A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? A prece é sempre um meio eficaz, eu já disse, para nós podermos entrar em contato com os bons espíritos e com o nosso Criador. Mas lembremos-nos que palavras, eu já disse, não nos tocam. Palavras murmuradas, repetidas, não significam nada. Mais vale dizer apenas, bom Deus, eis-me aqui, seja feita a tua vontade. Que qualquer outra, se isso for sincero, porque ali estará realmente alguém que precisa. Diz um dia o César do Vale, que tinha um homem que estava com uma biga atolada lá no tempo de Jesus, estava com os cavalos atolados, e ele estava de joelho, rezava fervorosamente a Deus para que alguém ajudasse ele a tirar os cavalos. E Jesus vinha vindo com os puxa-sacos, quer dizer, com os apóstolos.
De longe, Jesus deu uma olhada e falou, opa, desvia. Desviaram, todos desviaram e o homem ficou lá rezando. Lá na frente, tinha um homem muito brabo, também tinha chovido muito, outra biga atolada lá, e eles bravejavam e xingavam todo mundo, e chicoteavam os cavalos e puxavam a carroça. Jesus correu, foi lá e chamou os apóstolos e todo mundo empurrou essa porcaria dessa carroça. Tiraram ela de lá. Bom, os apóstolos ficaram todos apreensivos. À noite, depois que Jesus pregou, fez o que tinha que fazer, estava lá comendo um franguinho assado que ele pediu no city beef. O que é city beef? Tem isso? Está na cabeça do meu instrumento? Olha para vocês verem, eu não sei nem o que é isso. Estava comendo lá um franguinho assado e papapá. Aí os apóstolos chegaram perto dela e falaram, mestre, vem cá, você está ficando doido, hein? Estão reclamando aí. Tinha um homem rezando lá, com a biga atolada, e você desviou, fez de conta que não viu, deu uma de John sem braço. Por que John sem braço? Bom, deixa para lá. E lá na frente um outro lá xingando, batendo os coitadinhos da cavalo, que não tinha nada culpa dele ser burro, entrar no atolão. E você não fez ajudar? Ele falou, olha bem, aquela primeiro pedia para que Deus resolvesse o problema dela. Não estava se esforçando em nada para tirar aquela carroça. Se ela estivesse orando, pedindo a Deus, quem sabe Deus não tivesse nos colocado no caminho dela para ajudar. O outro, o segundo, no entanto, podia não estar rezando, mas estava fazendo a parte dela. E estava desesperado, porque ele tinha que cumprir com seus compromissos. É bem provável que o nosso Criador nos inspirou a estarmos do lado dela e auxiliar. Tá vendo? Parece muito bueno. Mas levanta e faz, porque nós não vamos fazer por vocês, não. Perdão. O que mais? Boa noite, obrigado por esse momento. Ah, o César, de novo. O César do Vale de novo. O César, né? É porque não saiu daqui. Deixa eu ver como é que faz aqui. Ah, tá aqui. Eu subi, agora eu tenho que descer. Boa noite. Eu não quero descer, por que tá subindo? Ah, desceu. Silva Marangoni. De novo? Você tá achando que você comprou esse negócio aqui, hein? Veridiana. Doutor, o que fazer? Ah, eu já leu. Gratidão. Eu também tenho gratidão por estar com vocês. A semeadora, que o meu irmão falou, Ruth Faria. O que é esse hominho de azul, cara de óculos azul, de chapéu que fica assim? Ele é doido? Tá me aplaudindo? Mas ele está aplaudindo sem vontade. Por esse aqui eu não faço nada. Querido Dr. Fritz, college, isso aqui nós já... Dr. Fritz, boa noite, meu filho Lucas, nós já falamos. Maria de Lourdes. Oi, Maria de Lourdes, Santiago, irmã do Dr. Edson. Diante dessa epidemia, os espíritos estão a nos intuir o medo, a insegurança, a fazer com que essa face mental nos perturbe mais ainda. Olha, minha querida, esse medo é simplesmente dos homens. Os espíritos podem sim estar influenciando, lógico, mas conforme nós já dissemos, é porque está no coração dos homens o medo, a histeria, o desespero. A doença é séria, é seríssima, ela é grave, ela tem consequências graves em alguns casos, sim, é indiscutível. Nós temos visto aí que muitas pessoas que não têm problema de saúde evidente, estão sofrendo, estão desencarnando, então é uma doença grave, tem que tomar cuidado sim, e os cuidados que estão tomando, aí usar máscara é um pouco exagerado, mas usar máscara, o fundamental nessa doença é a higiene, é higienizar-se muito, é evitar ficar, como eu sempre disse, de beijinhos, abraços. Vocês viram como que diminuíram as infecções, as coisas, porque diminuíram os beijos, abraços, não é só coronavírus não, Felipe. Diminuiu um monte de coisa, um monte de enfermidades. A H1N1 diminuiu, as gripes comuns diminuíram, um monte de coisa. Então, a higiene, essa percepção de não ficar aí se agarrando, se lambendo, se esfregando, isso é muito importante. Então, tome cuidado, tome os devidos cuidados. Eu estou afirmando, daqui uns dias estão saindo os remédios. Uns dias que eu falo, eu não sei, um ano, um mês, um dia, 10 anos, não sei, está saindo. É rápido, vai acontecer tudo como tem que acontecer, e outras epidemias virão, e outras situações. Se os homens se deixarem levar pelas histerias, a coisa cada vez fica pior. E a brasileira, coitadinha brasileira, é doida, tem fé cega. Toda brasileira é doida. A brasileira fica acreditando que Deus vai resolver, é o homem que vai fazer. Assim como tem, minha querida Maria de Lourdes. Por que ela chama Maria de Lourdes Maria Santiago do Vale?
É teu nomão, é 2 Maria no nome. Eu não sabia que você chamava isso tudo, não. Mas tá bom. Assim como tem os maus influenciando, tem os buenos. Digas com que andas que te direis quem és. Pensa nesta. Ergue a cabeça. Vamos parar de histerismo. Tomando cuidado. Sem histeria. Sem bobagem. Ana Rocha, não é hemorrágico. Ai, que bueno. O líquido é... está escrito água. O líquido é água. Mas a água não... Ela está com barriga d'água? Barriga d'água é o fígado. É o fígado. Então, tá tirando água, então? Mas então, para hemorrágica é um pulo, minha filha. Tem que olhar isso aí, nós vamos olhar, vamos ver lá. Não é? Tá, ela escreveu embaixo água, ela escreveu fora, depois água. Entendeu agora? É que esse negócio, quando erra, não tem jeito de voltar, não é? Deixa eu ver. Ela está em casa, rua Dona Otávio. Pode ficar tranquilo. Ó. Vitória Rueira, doutor Fitz, como eu posso ajudar alguém a começar a fazer a reforma íntima? Dando exemplo. A palavra convence, o exemplo arrasta. Não é, Bodão? Já dizia o nosso querido irmão Osmildo Serrano Sintra. Você me perguntou outro dia se eu tenho notícia do meu querido Osmildo. Tenho sim. Tenho. Só que não está no tempo ainda de falarmos muito, mas está muito bem, claro. Ainda carregando as suas rebeldias, mas isso faz parte. Mas era um espírito muito serviciente, gostava muito de ajudar as pessoas, sempre estava disposto, você se lembra? Não, não tinha como não fazer, sempre que surgia oportunidade, ele estava na frente, fazendo, também para o mal, não é? Era enguiçado, era ranheta, mas faz parte da índole dos homens. Mas com certeza está muito bueno e em breve estará manifestando aí as suas ideias, não é? Joel, como é a ação dos obsessores num processo de subjugação? É um pouquinho adiante, não é, Joel? A obsessão é aquilo que nós já falamos, obsessão simples, né? Nós já estudamos a obsessão simples, subjugação, fascinação. É a mesma coisa, a influência de mente a mente. Só que por causa das histerias dos homens, por exemplo, esse estado de como é que fala? Como é que fala quando um fica segregando o outro? Como chama esta mesmo? De um negro para o branco para o negro, como chama? Não é racismo. Preconceito. O preconceito em face do semelhante, lá tem alguém necessitado, eu não vou lá porque é coronavírus. Isso é uma fascinação. Isso já é uma fascinação coletiva. Nós temos que pensar que os espíritos estão influenciando tanto os homens, e os homens estão se deixando levar tanto por causa das sementes ruins que elas têm, que elas começam a produzir o mal. O mal. O mal. Há pouco tempo atrás, um pobre de um aidético morria porque ninguém tinha coragem de chegar perto para ajudá-lo, e ninguém contrai AIDS porque põe na mão num aidético. São os absurdos que os homens cometem, são as atrocidades que os homens são capazes, por causa de religião, por causa de sexo, por causa de um monte de bobagem. Os homens são fascinados com as suas histerias e a sua ignorância. Não é, Joel? Juliana Andrade, nossa, podemos sofrer esses dois tipos ao mesmo tempo? Não, calma, Juliana, fica tranquila. Se você está fascinada, a coisa está preta. É porque é preto, né? Pode estar branca. Não. Se você estiver subjugada, complicado. Mas existe uma certa distância entre um e outro. Normalmente os homens estão sofrendo das obsessões simples. São essas coisas comuns que os levam ao ridículo dessa choradeira toda, por exemplo. O que mais? Tem mais pergunta, cara? Se não tiver, eu vou acabar indo embora hoje. Estão cheio de carne, cara. O que você fez ali? Eu não senti cheio de carne. É picanha. Viu, Bodão? Picanha recheada. Você tá ouvindo? E um instrumento não pode beber cerveja. Imagina se pudesse. Ai, meu Deus. Querido doutor Fitz. Tá. Tem mais alguma coisa aí, minha filha? Tem. Vai. Então pergunta, antes que eu vá embora. Tem daquela moça que perguntou, que você falou que ia responder depois, que ela dorme às 5 horas da manhã, vai um espírito lá
E ela sente que passa a mão do rosto dela e ela não consegue acordar. E ela só acordou porque o gato pulou na cama dela. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Observe bem, muitas vezes em situação de pesadelo, muitas coisas acontecem. Existe também a emancipação da alma, onde o espírito está mais em contato durante o período de sono com o mundo espiritual. Eu recomendo a você severamente, procure uma casa espírita séria, um local onde possa ser instruído de forma séria. E conversa na tua prece com esses amigos espirituais, pois tudo tem um local, um momento e uma hora. Você é dona do seu corpo. Nenhum espírito pode, sob hipótese alguma, tomar posse do que não lhe pertence. Essa é uma das leis que nós falamos agora há pouco, lei de Deus. Uma das leis que o espírito tem de seguir fidedignamente. Viu, minha querida? Agora, isso pode acontecer. São médiums extremamente sensitivos e por aí afora vai, mas tem que estudar mediunidade. Eu vou dar uma olhadinha para você, depois nós falamos melhor. O que mais? Doutor, por que o aborto espontâneo por várias vezes? Porque o aborto espontâneo por várias vezes, depois adota uma criança e engravida. Eu não sei. Mas normalmente é o que eu falo sempre para as pessoas que me procuram lá na Casa Espírita querendo engravidar. Olha, para com a tensão. Deixa a calma, relaxa, porque muitas vezes esses abortos não é por acaso, tem um motivo, mas eles são provocados por causa da tensão, daquele medo de perder, daquele medo de não dar certo, e aí o corpo acaba reagindo nocivamente, acaba que ocorre um aborto. Quando adota, doutor, relaxa, acaba o problema, desmistifica, o corpo vai lá, calmamente engravida e a criança nasce. Então é muitas vezes por causa dessa ansiedade. Só que são provas e expiações. Para a mãe que aborta, para o pai ansioso que fica temeroso, para o pobre que não conseguiu iniciar esse processo da encarnação. São provas ou expiação para todos. Já? Doutor Fritz, boa noite. Meu filho Lucas, do ano de sexta, já leu isso aqui. O que mais? Como disciplinar o pensamento para obter um equilíbrio mental saudável? Orai, olhai e vigiai, disse o mestre. Entendeu? Orai, porque a prece nos aproxima de Deus. Olhai, veja o que você está fazendo, como está a condução, o que você tem desenvolvido na sua vida. Olhai, orai e vigiai, pois vigia, pois sois o único responsável por tudo de bueno e ruim que te acontece. Digas com quem andas, que te direis quem és. Quer mais? Acabou? Estou procurando. Está procurando. Aqui é uma procura. Então, vocês entenderam como é que os aspectos influenciam os homens e como, de certa forma, os homens atraem os espíritos para perto de si. Os espíritos estão por toda parte, meus queridos, os bons e os menos bons. Os sábios, os pseudo-sábios, os ignorantes, toda monta de criatura. Muitas vezes, espíritos existem que são apenas zombeterros, brincalhões, entre aspas, maldosos, aquela maldade fugaz, não é? Aquela coisa. E eles vêm te influenciar, aproveitar da tua incredulidade ou do teu excesso de credulidade, zombam, brincam, humilham e provocam um monte de coisas simplesmente porque você não ora, não olha, não vigia. Isso é muito sério. Ausculta o teu coração. Digas com quem andas que te direis quem és. Nós insistimos sempre nesta. Sois vós outros, os encarnados, os responsáveis por tudo que acontece. Pede a Deus o amparo, o auxílio, pede tudo, mas levanta e faça. Se você não levantar e fazer tua parte, os espíritos não vão. Lembra daquela biga que eu te falou, o homem que estava lá atolado, lá rezando, e papapá, e o outro que açoitava os animais. Quem foi que Deus mandou elas irem lá e apoiar? O que fazia algo? É sempre assim. Não adianta ficar parado esperando. Nada vai acontecer. Milagre não existe. O milagre é um contrassenso, porque se Deus faz para um, tem de fazer para todos. Senão não é perfeição, não é justiça. Mais alguma coisa? Doutor Fritz, meu esposo tem muito
ódio no coração. Eu não sei mais o que fazer para ajudar ele a se livrar disso. Que coisa triste de ouvir, não é? Meu companheiro, minha companheira, meu amigo, seja quem for, tem ódio na coração. Como é duro ouvir essas palavras. Como isso entristece, porque isso é um forte candidato a um pobre de um sofredor no passado, ou daquelas pobres e terríveis almas acorrentadas ao seu passado, ligados a criaturas encarnados, destilando o seu veneno, a sua tristeza, a sua angústia e seus vícios, porque ainda não conseguiu perdoar. É muito triste ouvir esta, mas a cada um sua obra. Minha filha, eu te recomendo, dê exemplo todo dia. Talvez seja por essa que você esteja aí, para ensinar. Então ensine. Se o aluno não aprender, o problema não é do professor, é do aluno. O que mais? As mortes ocorridas são resgates coletivos? Que morte? As Aonde? mortes da pandemia? Não, todo mundo nasce dia. Morte coletiva é quando está todo mundo lá, deixa eu ver, no avião, o avião vem e cai. Ou tá dentro de um barco cheio de gente, aquele barco afunda. O que está acontecendo hoje é normal, é natural. Tanta gente tem que desencarnar, estão desencarnando. É uma limpeza boa ou uma limpeza ruim, depende do ponto de vista. Yeah? Como sei que estou sofrendo processo de fascinação? Bom, já começou a mostrar aí que está um pouquinho fascinada, não é? Essa preocupação, essa incerteza, essa falta de fé, isso demonstra uma certa obsessão, não é? Está obsediada, no mínimo. É preciso, meu irmão, acreditar, meus irmãozinhos, ter fé em Deus. Os espíritos vão influenciá-los naquilo que vocês têm. Tudo que vocês gostam, por exemplo, eu gosto de fazer fofoca. Vai estar do teu lado uma legião de irmãos neste nível, desta categoria, que gostam de fofoca, que gostam desse veneno, falar mal das outras. Então, é assim que se observa. Você quer saber que grau que está a sua obsessão? Observa o grau que está a tua capacidade de amar o teu semelhante. Quanto mais você amar o teu semelhante, quanto mais estiver disposto a fazer aos outros o que gostaria que fosse feito, menos obsediado está. Quanto mais preso às suas tendências nocivas, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, quanto mais você segregar, se afastar, não é independente do coronavírus, porque não é por causa dessa porcaria, nós estamos falando de outra situação. Quanto mais você se afastar da humanidade, acreditando que todos estão contra você, mais você está obsediado. Já? Mais alguma coisa? Na dificuldade para dormir, pode existir uma influência espiritual? Cama ruim, travesseiro péssimo, marido que ronca, esposa que solta pum, tem um monte de coisa que não faz dormir. A influência espiritual, olha, meus irmãos, essas coisas, os espíritos não fazem nada com você se você já não tiver na correção. Então fica assim, às vezes as pessoas não pagam a conta, por exemplo, né? É caloteiro. Tem muito disso no Brasil, não tem? Não tem, Bodão? Tem muita gente que não paga imposto, é caloteiro. Não pagou imposto, é caloteiro. Tá, não pagou ali, fez uma compra num barzinho ali, comprou uma comida, não quer pagar, não vai lá e fala com o indivíduo, eu não tenho dinheiro, eu estou passando por dificuldades, assim que eu puder eu venho e acerto. Eu vou contar uma historinha daqui a pouco para vocês, todo mundo já sabe, mas eu vou ver se dá tempo. Então, você vai dormir e leva para a cama os seus problemas. Nem precisa dos espíritos estarem te influenciando aquilo, você já vai ficar martelando, já vai ficar resmungando e ruminando aquilo, não vai dormir. Eu sempre digo, quando você for para o teu quarto, deixa uma sacolinha do lado da porta, de verdade. Isso é uma... Já viu falar que quando um indivíduo corta um braço, um membro, ele sente coceira? Uma forma dele parar de coçar é ir no espelho, pôr o braço que existe e coçar aquele braço. A mente vai achar que está coçando o braço que está coçando. Sabia dessa? Isso acontece, é verdade. Da mesma forma, é uma brincadeirinha que você faz com o teu cérebro. Põe um sacolinho ali do lado da sua... Isso não existe, né? É só para você criar um meio de se livrar da sua própria obsessão. Coloca ali um copinho ali, alguma coisa, e você fala, bom, eu vou entrar no quarto agora, vou pôr as minhas dívidas tudo aqui, ó.
Vou entrar lá, vou dormir, porque a noite foi feita para dormir. Eu não vou pagar a conta à noite, eu não vou curar alguém no hospital de noite, eu não vou pobre agora, não. Deveria, né? Quando tem alguém chamando, deveria ir. Mas se não vai, você vai para a cama para dormir. Deita, faz a tua prece, fecha os teus olhos e dorme. Os espíritos nem precisam de influenciar. De tão fraco que vocês são, vocês já se consomem dos próprios venenos. Começa a pagar sua conta, não trai, faz coisa errada, que você não vai ter problema para dormir à noite. O que mais? O senhor acha que o fato de não sentir raiva deles, dos obsessores, significa tolice? Não são mais sofredores que nós? Não entendeu a pergunta. Eu acho que são dos obsessores. O senhor acha que o fato de não sentir raiva deles significa tolice? Não são mais sofredores que nós? Mas é lógico. Então, olha, você não pode ter raiva dos obsessores. Você tem que ter pena. Porque enquanto você estiver dando manutenção aos teus sentimentos retrógrados, a reciprocidade de sentimento continua. No dia que eu perdoar, no dia que eu olhar para esse pobre obsessor e dizer, como Cristo disse, ó Pai, nos perdoe, pois ainda não sabemos o que fazemos. Peço a esse irmão que ele se veja o quanto eu mudou. Comece a praticar as coisas certas, demonstra para o irmãozinho obsessor que você mudou. E ele vai perder a ação sobre você, não vai ter veículo. Então o perdão é fundamental. O que mais? Eu vou parar já, deu 1 hora que eu estou parando. Entendendo. Doutor Fritz, uma pessoa dá o seu corpo para um espírito usar. Ninguém faz esta. Ele pode falar que vai te castigar e fazer mesmo a pessoa? Não entendeu bem essa pergunta, não. A pessoa dá o corpo para o espírito usar. Ninguém dá corpo para o espírito usar. As influências são mentais, de mente a mente. Existem os tipos de mediunidade que nós já falamos aqui, o semiconsciente, o consciente e o inconsciente, não é? O inconsciente são os médiuns sonambúlicos, que então em estado sonambúlico, o espírito tem mais ação sobre o espírito do outro, que manifesta então mais as suas ideias, mas são sempre ideias, de mente a mente. Como é que é o resto da pergunta? Se ele pode fazer mal, Lu? Ele pode usar o eu bem vou cortar o dedo. Não pode. Existe uma... Aí, lembra que eu falou lá no começo das leis naturais, as leis de Deus, por exemplo. Existe uma lei chamada lei de conservação. Faz assim, você aí. Prende a respiração. Chega num ponto que você tem que respirar. É natural. O próprio corpo exige que você respire. Ninguém consegue morrer. Eu vou morrer. Mentira, vai nada. Aquilo ali é frescura, repetir, tá? Então, se o indivíduo cortou o dedo lá, é porque ele é doido. Tem que ser internado. Ele tá louco. Porque um espírito não pode. Existe a lei de conservação. Os espíritos não podem passar por cima disto. É lei divina. É lei do Cristo. É lei de Deus, perdão. Mais alguma coisa? Nós vamos terminar essa live, hein? Lembrando, nós vamos buscar água agora. Meus irmãos, o grau de uma live, de uma dessas informações, diz que nós estamos fazendo de ser bueno ou não ser bueno, do assunto ser completo ou não. Nós estamos tentando trazer o máximo possível, dentro do mínimo, informações a respeito do espiritismo. É preciso que você que está gostando, que está achando que o espiritismo lhe responde mais as coisas, busque uma casa espírita. Todas as casas espíritas que estudam o Pentateuco são sérias, elas são buenas, elas vão te trazer respostas, elas vão te aliviar as dores espirituais, as dúvidas, a ignorância. Então é fundamental. O que nós estamos fazendo aqui nesse pouco tempo é esclarecer sobre o espiritismo. Dizer que espiritismo não é macumba, espiritismo não é invenção, espiritismo não é mesa branca. Não existe mesa branca no espiritismo, não tem que vestir de branco, não tem que vestir de preto, nem rosa, amarela, nem... Espiritismo é o estudo da doutrina dos espíritos. Todas essas informações que eu estou passando brevemente com auxílio de nossos irmãos, de Joel, do instrumento, dos meus vizinhos, do meu querido Felipe, que estamos trabalhando cá para fazer é para lhes dar um interesse em conhecer o espiritismo.
E só conhece o Espiritismo quem vai estudar Espiritismo, o Pentateuco, a doutrina dos Espíritos por excelência, e tantas outras obras, mas primeiro o Pentateuco. Então pode às vezes parecer, hoje o estudo não foi bom, não foi. É porque o assunto é muito extenso. Nós apenas passamos uma breve noção, não dá para falar, aprofundar muito. O tempo, além de escasso, essa falta de contato olho no olho, onde eu pegar o indivíduo e trabalhar com ele de uma forma mais a miúde, não tem cá, isso vai ser difícil, são muitas pessoas ligadas, cada uma com as suas ideias, e não prestam atenção no que está acontecendo, estão preocupados mais com seus problemas do que realmente com o propósito que nós estamos cá. Então, é por isso que às vezes parece mais fraco, mais forte, não tem nada deste. Então, agora vamos colocar as águas para fluidificar. Espero que já estejam todos aí. Meus irmãos, lembram, os remédios, elas são colocados à medida do que vocês têm na correção. Como tudo, os espíritos apenas podem fazer crescer, fortalecer esse teu sentimento. Então, pede humildemente, fecha teus olhos, volta o teu pensamento ao Criador, pede a ela que desça nesse instante, por intermédio da mediunidade que todos os são, mais a concessão desses amados e queridos amigos espirituais, espíritos iluminados, que depositem sobre essas águas os verdadeiros remédios que curam da ignorância, do orgulho e da vaidade. Que sejamos dignos, meus amados irmãos, não só de beber, mas produzir o remédio, o que é mais importante. Nesse instante, peço, amado Mestre Jesus, eis-nos diante de ti. Que seja feita sempre a vontade do Criador, como nos ensinaste em tua prece maravilhosa. Terminamos nesse instante mais esse encontro, mas continuamos, meus queridos irmãos, todos nós ligados pelo pensamento, de mente a mente, deste amigo, deste irmão, que muito vos ama, que muito vos quer bem. Um forte, eterno abraço. Juntos, Padre nosso que estais nos céus,